Olá! O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, prometeu ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, colocar em votação um pacote de medidas na área de segurança pública. Entre essas medidas está o aumento do tempo de internação de menores de idade infratores. A mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente já estava em discussão na Comissão Especial na Casa durante o ano passado, mas não foi votada. Hoje, a partir dos 12 anos, se a criança comete um crime, ela pode sofrer medidas socioeducativas que a levem a recomeçar sua vida de outra forma. Ela pode ficar até 9 anos cumprindo essas medidas, sendo 3 em regime interno, 3 em semi-liberdade e 3 em liberdade assistida. O Estado deve acompanhar esse processo e ajudar esse indivíduo a se reinserir na sociedade. Será que é esse o caminho? O Brasil em Debate da Rádio e da TV Câmara vai debater esse tema com os deputados Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, e Padre João, do PT, também de Minas Gerais. Deputado Laudívio, o senhor concorda que é preciso aumentar o tempo de internação dos menores infratores? Mas com certeza, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Primeiro, dizer do prazer em estar aqui com o Padre João, que é meu conterrâneo, que é do estado de Minas Gerais, tem um belíssimo trabalho feito na área da defesa dos direitos humanos. Mas dizer que é preciso mudar, o país não aguenta mais. Se você pegar os grandes centros e as pequenas cidades de um estado do Nordeste, do Norte, da região Sudeste, do Sul do país, os menores são, na grande maioria, presença constante nos boletins de ocorrência da Polícia Militar, principalmente. Então há necessidade, sim, de rever o Estatuto do Menor. O ECA é muito bonito no papel, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lindo, é maravilhoso no papel, mas na prática não. Por exemplo, por que não começarmos a pensar em aumentar o tempo em que o Estado fica responsável a partir do recolhimento desse menor depois de um ato infracional? Por que não discutirmos isso com a sociedade? Por que não, por exemplo, aumentar de 3 para 6 anos o tempo de recolhimento em um crime grave, um crime de homicídio, por exemplo, um latrocínio envolvendo o menor, crime de estupro? Por que não pensar nisso? Por que não discutirmos com a sociedade penas mais fortes para o maior de idade que acompanha aquele menor infrator durante o crime? Porque o menor, ele chega para a autoridade policial, ele chega para o policial militar nas ruas, ele chega para a vítima, para uma testemunha e diz assim: eu sou menor, não vai acontecer nada comigo, não dá nada para mim. Sempre é essa frase: não vai dar nada para mim. E ele tem a certeza de que a lei é conveniente ao ato infracional praticado por ele. Deputado Padre João, o senhor participou da comissão especial que discutiu uma revisão do ECA, uma possível revisão penal. O senhor acredita que segundo o que foi debatido, é tão frequente assim? Porque a gente vê os casos de crimes cometidos por menores, por pessoas menores de idade, são muito divulgados na imprensa. Mas ele é tão frequente assim? É tão grande o número de menores de idade que cometem crimes? Era um prazer estar aqui com você, Vânia, mais uma vez, também com o companheiro, deputado Laudívio, também lá de Minas Gerais. O próprio deputado, ele diz assim, que o estatuto é muito bonito. Então, aí eu acho que há uma inversão das coisas. Primeiro isso, nós já temos uma legislação que, olha, que é de 90, né? Lá de 90, e ainda o Estado brasileiro não pôs ela em prática, na íntegra, porque não basta recolher o menor. E então, nós temos que primeiro cumprir a lei. E tanto o cidadão, ele tem a obrigação, tem o dever de cumprir a lei, como também o poder público. O Estado também tem que cumprir a lei. Então, aí há um desvio muito grande. Acho que esse é o grande desvio que existe. Não cumprir a legislação, aí vão mudar a lei de novo, para também, então, não ser cumprida. O que o Estado não realiza? O Estado, quando ele recolhe, primeiro, ele não dá um tratamento adequado para esses menores. E ainda
nós não temos estrutura. A maior parte nenhum estado brasileiro tem uma estrutura completa, com capilaridade em todos os municípios, com uma casa de passagem, com uma casa de recolhimento, uma casa que esse menor, ele vai ter a educação, ele vai ter assistência à saúde, vai ter assistência psicológica, uma assistência social, ele vai ter esporte, ele vai ter profissionalização. Então, não basta recolher e ter um amontoado. E onde tem as casas, tem casas que estão a 300% acima da sua capacidade. Então não basta você recolher. E aí você coloca um outro ponto muito importante. A grande mídia, ela joga tanta luz nesses fatos, tem lugar que ele chega a 4%. O que chega a 4%? 4% um ato do menor em relação ao adulto. Em relação ao adulto. Mas aí coloca ali que aí parece que todos os crimes ali quase, eles estão sendo cometidos por um menor. Então aí há também um equívoco em relação a esses dados, pelo tanto foco que dá neles. E aí leva a opinião pública a ter também a formar uma opinião a partir de uns dados que não correspondem tanto à realidade. E, então, acho que cabe a nós, enquanto sociedade, o Estado brasileiro, acho que nós temos que dividir melhor as tarefas, a União, Estados e municípios, e tem que ser sempre uma força-tarefa. Não é uma coisa só da segurança pública. A educação e toda a estrutura da educação tem que estar a serviço da saúde, do esporte, para, de fato, a gente preencher uma lacuna que, infelizmente, acho que também está na família, que não consegue dar essa estrutura melhor na formação da personalidade, do caráter desse menor. Então, pois é, deputado Laudívio, porque essa questão da estrutura, porque sim, tanto as casas de recolhimento, elas se parecem com prisões. As prisões não recuperam e nem tampouco essas casas têm uma estrutura de educação, de recuperação, não, deputado? Vânia, aproveitar o gancho do Padre João, com todo o respeito que eu tenho pela história do Padre João, pelas defesas que ele faz aos direitos humanos. Eu acho que o primeiro direito humano que tem que ser respeitado é do cidadão. Eu garanto que você, apresentadora de um programa de televisão, de um programa de rádio, tem medo de sair às ruas, tem medo de ser atacada na primeira esquina. Tem ou não tem? Depende do lugar, deputado. Você sai com tranquilidade, independente da hora? Aqui em Brasília, aqui em Brasília, sim. Em qualquer lugar desse país? Sim. Pois eu vou te dizer, você talvez seja um caso raríssimo, seja uma exceção, porque 78% das ocorrências envolvendo crimes de agressão à pessoa tem sempre um menor constando naquele boletim de ocorrência. Isso é uma enormidade, 78%. O cidadão não pode pagar pela ineficiência do Estado. Nós somos legisladores. O deputado é legislador, eu sou legislador. Nós estamos nessa casa aqui para cuidar da sociedade. A gente passa grande parte do tempo no Brasil pensando naquele que agride a sociedade e se esquecendo daquele que é vítima. O Estado é incompetente? Então cabe a nós exigirmos do Estado que ele seja competente para recolher esse menor. Eu não estou querendo, em momento algum, que um menor de idade ou um maior de idade, que eles sejam colocados em uma masmorra. Não é isso. O direito do maior de idade, o direito do preso tem que ser respeitado. Os direitos têm que ser respeitados, mas o direito do cidadão tem que ser respeitado também. E o bem maior é a vida. Você hoje corre riscos nas grandes cidades, nas pequenas cidades desse país, de ser agredido em qualquer esquina. E os menores estão em 78% dessas ocorrências. E na grande maioria, crimes graves, crimes de agressão à vida. Então é preciso rever todo o conceito. Não sei se o Padre João vai concordar comigo, mas o senhor, que é um religioso, o senhor sabe que é difícil atrair esse menor para trabalhar e para estudar. Como é difícil tirar o adulto do crime, ele estando recolhido, porque o nosso sistema, sim, ele é falho. Mas a sociedade não pode pagar por isso. Que eu disse que é uma força-tarefa, deputado. Sim, que se a gente pega os dados, só para você ter, dá mais ou menos, dá em torno de 50% a evasão escolar nessa faixa de 15 a 17 anos. 50%. É um índice altíssimo. Altíssimo. Então não é uma tarefa só de segurança pública. Olha, a educação. Nós temos que dar educação, profissionalização, tem que ter esporte, tem que ter lazer.
É um momento que essa vida ela tem que cercar de cuidado, porque é a personalidade de uma pessoa que também ali está sendo formada. E o que é que nós podemos então, dar nós às temos vítimas? que cuidar, não é jogar numa casa, lá num amontoado, estender a pena de que nós vamos recuperar essa pessoa, que ela vai ter ainda, né, mais de 60 anos para conviver com a sociedade. Então nós temos que preparar estar de certa forma em formação para ele conviver com a sociedade. E o que, é que nós podemos dar à sociedade, de vingar dele. Não, mas há mais uma lógica de vingança dele, padre, não. porque ele aprontou. E aí acho que temos que ter nas investigações e em todo o processo quem que está usando esse menor. A casa foi votada aqui pena para, na verdade, quem vende bebida, aquele que vende bebida. Então, investe um pouco. Agora, está correto e tudo, achei que exagerou nos tempos, mas quem que usa? Qual é o foco mesmo também da segurança para buscar quem que está utilizando esse Mas menor? foi o que eu disse aqui, padre. Eu disse a Vânia, só me desculpe interrompê-lo, mas é porque, na resposta à Vânia, eu disse que temos que penalizar o maior que utiliza o menor para o crime. Sempre numa ocorrência policial envolvendo o menor, tem um maior por trás disso. E por isso eu já defendi em plenário nessa casa aqui o endurecimento das leis para aquele que leva o menor para o cometimento do Porque crime, essa Vânia. é a questão que eu gostaria de saber. Será que a convivência que eu tenho com crianças, Sim. uma criança de 12 anos não tem muita noção do que é certo, do que é errado? Claro que tem, Vânia, claro que tem. Hoje o mundo Eles está muito... têm essa noção? Você está Não com tem esse equipamento... amadurecimento. Pode ter de algumas coisas. Você está mas com de um equipamento aí que amadurecimento qualquer de fazer criança tem isso. acesso. Você está com equipamento eletrônico, tem internet, qualquer criança hoje sabe. Um menino de 12 anos, ele sabe o que faz. Ele sabe, ele tem noção do que ele faz. Em Eu não tenho a menor algumas dúvida. questões. Padre, eu tenho Poucas 35 questões. anos de jornalismo nas ruas, o senhor conhece a minha história lá em Sim. Minas Gerais. São 35 anos convivendo com crime, de frente. Eu não quero aqui defender masmorra para ninguém. Eu não quero defender maus tratos. Eu quero defender os direitos humanos do cidadão de bem, aquele que é vítima do que comete o crime. O menor tem que responder, sim, com dureza da lei, assim como o maior, ele tem que responder quando ele leva o menor para o crime. Então, eu também não defendo nenhuma tipo assim, impunidade e nada, não. E até porque o próprio estatuto ele já prevê o recolhimento. Quando é uma situação mais grave, na verdade, esse menor pode ficar até aos 21 anos. Agora tem proposta que está tramitando que essa idade pode chegar até 29 anos. Se é uma 18, olha para você ver, tem uma pena muito mais do que da que está em vigor. Por isso que eu defendo o endurecimento geral das leis, penal. padre. Então, por isso que eu defendo. Tem que Mas tem que endurecer. cumprir a lei existente. A no gente Estado vai, não a gente tem. vai fazer um trabalhar. pequeno intervalo e a gente vai voltar. Mas tem que Exatamente, voltar. a gente vai Vamos voltar falar da nesse lei de ponto. execuções penais na volta, Deputado, então? Vamos a falar? gente vai falar Precisamos. dessa questão de endurecimento das leis daqui a pouquinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o endurecimento da legislação penal com os deputados Padre João, do PT de Minas Gerais, e Laudívio Carvalho, do PMDB, também de Minas Gerais. A gente terminou o último bloco, meio acalorados, falando da questão do menor utilizado por maiores, da questão da pena. Existe realmente uma certa disparidade entre as penas aplicadas entre para adultos e para menores. Um adulto pode matar, Ele não pode. ser condenado. Ele não pode matar. Não, ele não pode matar, mas ele pode ser condenado, cumprir parte da pena e ser colocado em liberdade. Um menor pode ser apreendido e ficar até os 21 anos sem conseguir sair do regime. Quer dizer, existe uma questão aí de disparidade de penas, de tratamento do menor e do maior. Quer dizer, existe essa coisa das penas serem modificadas aleatoriamente, existe um desequilíbrio aí no regime que o deputado Padre João estava apontando, né? E ainda, Vânia, tem uma outra aberração, né, que é essa questão da fiança. A fiança ela só favorece quem tem dinheiro. A pessoa pode aí cometer um crime, mas pagou
e pronto, vai ficar liberado, e aí depois julgamento, até sair, ele está... Agora, Padre João, existe podem. mesmo uma questão importante. O tráfico de drogas, ele usa crianças que estão em situação de risco, que estão fora da escola, que por algum motivo estão numa família desestruturada. É muito usada pelo tráfico de drogas, é muito usada para o crime. O que se pode fazer nessa situação, padre? Então, antes, Vânia e Laudeville, se me permitem, acho que a própria sociedade hoje, nós estamos avançando de maneira tão rápida, o que demorava 10 anos, há pouco tempo atrás, agora com um mês ou um ano, as coisas acontecem. Primeiro, há um bombardeio na cabeça da criança e do adolescente, em relação desde o tênis, ao celular, ao jeans que vai usar, ele é como que assediado a ter tantos bens que às vezes a própria família não dá condições. Então há uma culpa também desse processo. Depois, há uma desestrutura também, às vezes, da própria família. A condição da família trabalhar, e é um direito também, tanto da mulher, do homem trabalhar, e não tem uma condição ali para garantir uma maior assistência, né, na formação da personalidade, do próprio caráter dessa criança. E aí vem os oportunistas. Quando a escola não dá conta, a família não dá conta também, vem os traficantes, que usam, a maior parte está ligada ao tráfico, a maior parte que usa esses menores. E que aí eles preferem sair da escola, por isso que esse índice ele é alarmante, é a metade, tem uma evasão nessa faixa aí, de 15, 16, 17 anos. Então, acho que aí sim tem que avançar e tem que apurar. Não pega, o grande traficante não pega. Nós temos exemplo concreto no país de grande traficante que estão solto. Está solto. Agora, utilizava, inclusive, deputado aeronaves. Gil, quando a gente agrava a pena, a reincidência penal é de 70%. Ou até mais. Manter mais tempo na prisão vai adiantar? Claro que vai, isso que eu queria saber. Claro que vai. Deixa eu pontuar Sim, por algumas favor. coisas. Porque no último bloco, eu queria falar da Lei de Execuções Penais. Nós temos que rever a LEP, Lei de Execuções Penais, que ela que regula as penas e a forma de cumprimento. De que adianta alguém ser condenado a 20 anos de prisão num crime de homicídio qualificado, que é aquele que não dá chance à vítima de se defender, e ele ficar 4 anos e depois voltar para o convívio social? Não pode. E o menor fica 3, não pode ficar 3. Não pode. Padre João disse uma coisa aí, porque a escola não consegue. A primeira coisa que nós temos que pensar é que a família é responsável pelo menor. A escola é só um complemento. Eu vou tomar a liberdade. O senhor não deve ser de uma família rica. O senhor é de família rica, padre? Não. Eu não sou de família rica e não tem bandido na minha família. Aos 11 anos de idade, eu tenho 52, eu trabalhava para ajudar um pai doente, uma mãe doente, um irmão que tinha apenas 1 ano de idade e nunca fui para o crime, Vânia. Eu não posso admitir que a sociedade pague pela desorganização das nossas leis. Eu não posso permitir, eu não posso entender, eu não posso compreender e muito menos aceitar que o menor agrida a sociedade e não haja uma pena para ele. E quando eu estou dizendo pena, não é uma pena apenas de retirá-lo do convívio social, não. Ele tem que ter aquilo que o padre João disse. Ele tem que ter escola, ele tem que ter condição de, dentro de um educandário, estudar, trabalhar, aprender uma profissão para voltar ao convívio. Como eu defendo isso para o maior de idade? Diga-se de passagem, a reincidência de menores é de 20%, né? E a dos maiores ultrapassa 70%. Então, o que acontece? O menor tem muito mais condição de ser recuperado do que o maior de idade. A gente sabe que é assim, Vânia. Mas você não pode se esquecer que a sociedade é vítima do menor que está acompanhado de um maior. Você tem que penalizar o maior que leva o menor para o crime. Você tem que dizer ao maior o seguinte, olhando para essa Câmara aqui, olhando para o povo do Brasil, se conseguimos aprovar nesta casa leis mais duras, o maior de idade responderá na integralidade pelo crime cometido pelo menor. Ele tem. Por que o menor comete um crime de homicídio e diz assim, não dá nada para mim? Ele terá um tempo muito pequeno da sua vida para repensar e o maior vai embora, volta para casa, volta para as ruas para cometer um crime. Ele tem, o maior de idade, que ser responsabilizado na integralidade da pena. Isso vai inibir o crime, porque o maior vai dizer assim, não, peraí, eu levei um menor para ele aceitar dizer para a polícia que ele é o responsável e eu estou sendo penalizado, eu não vou levar menor de idade para participar do crime. Nós não podemos nos esquecer, Vânia,
que a sociedade é refém das leis desorganizadas Agora, desse país. eu estava aqui lembrando de um estudo do professor Michel Missi, do Rio de Janeiro, da UFRJ, que um estudo que levou à conclusão seguinte: no Brasil, apenas 3% dos casos de homicídio das investigações de homicídio chegam ao final. São 2%. Então, adianta aumentar a pena se a certeza da impunidade existe? Então tem O que fazer Brasil o quê? não Os cumpre. adultos. Os E aí, adultos. somos adultos. Vânia, é Mas importante vai a fazer o gente quê, fazer um Sim, Padre levantamento. João. Por exemplo, vamos pegar Minas Gerais, mas podem pegar São Paulo ou Tocantins, qualquer outro qualquer estado. estado. Em relação a casas, por exemplo. Minas Gerais tem 853 municípios. 853. Cada cidadão que está nos acompanhando pergunta onde que é a casa para recolhimento do menor. Não tem. Se tiver em 10 municípios a 15 que tenham uma casa de fato para recolhimento, para dar essas condições, num espaço que seja salubre, que garanta a saúde, que a maior parte dos estados não tem, e que dê a educação, a profissionalização, assistência psicológica. Alguns têm transtornos psicológicos. Pois Então, Mas, é, deputado, eu compreendo, mas, deputado, qual a solução, então? A pergunta que eu faço Não, essa, Padre João. O que nós vamos oferecer da mesma forma à sociedade que é vítima? Então, acho que nós temos que dar garantia Por para a favor, sociedade, vamos- sim. Deputado Valdívio, Agora, vamos ouvir o Padre então, João, Não, mas por favor. Não tem uma certidão, por quê? Que quando não investe, investe 25%, aquele ente da federação é negada a ele uma certidão. Muito mais para essas questões econômicas ou para a questão de prestação de conta. O porquê, então, não ter uma certidão para esse ente da federação? Ou seja, nós temos que punir também aquele município, o Estado, que não está cumprindo a lei. E uma lei que já tem aí mais de 20 anos. Ela não é cumprida na íntegra, no sentido de fato, recuperar, criar condições de ressocializar esse menor. E a Vânia muito bem lembrou que mesmo esse pouco que é feito, ainda você consegue ressocializar, para não ter uma reincidência. Ô, padre, então posso fazer uma pergunta ao senhor? Por que, e olha que eu sou católico, tá? Por que a Igreja Católica não encampa, então, uma campanha nacional dizendo o seguinte: vamos cobrar dos nossos prefeitos, porque qualquer município, qualquer ponto desse país, por menor que seja, ele tem um campo de futebol e uma igreja. Por que a Igreja Católica, então, não abraça essa ideia de cobrar dos prefeitos o padre fazer um sermão, como a Igreja Evangélica tenta fazer? Eu não estou aqui defendendo a Igreja Evangélica. Eu não tenho... Mas por que a gente não... Tem que não cobrar. dá? Todo cidadão Vamos tem esse fazer dever isso, de padre? cobrar. Enquanto Vamos fazer isso? deputado também. Deputado, eu não podemos tenho continuar a ser procuração do agredidos. Papa, mas eu li recentemente um texto do Papa falando que o endurecimento das leis não leva à diminuição dos Mas crimes. o Papa não mora no Brasil, ele é argentino e mora na Itália. Ele precisava estar nas duas. Mas Cobrar então vamos esse deixar. aparato. Acho que o Padre João tem mais procuração do Papa Sim, mas que nós o dois. Padre João, com todo Padre respeito, eu João. estou dizendo, senhor, é preciso dar uma resposta a Deputado quem é Valdívio, vítima da deixa o Padre sociedade. João Olha, o responder, próprio por tema da favor. campanha da fraternidade é a igreja e a sociedade. E eu vim para servir, né? Como um jogo aí, eu vim para servir. Acho que todo cidadão tem que cobrar, e nós também, como parlamentares, buscar condições, ajudar para que cumpra a legislação primeiro. Acho que esse é o fato. Agora, as igrejas, elas vêm remendando a sociedade. Desde a área da saúde. Quem cuidava da saúde antes era Santas Casas. Quem cuida do idoso, às vezes, é o Vicentino. Quem cuida dos dependentes químicos é uma igreja evangélica que monta lá uma casa de recuperação por causa dessa ausência do Estado ou a deficiência do Estado. O avanço que teve em relação ao menor, o próprio ECA, foi um fruto também de um trabalho da Pastoral da Criança e do Menor, CNBD. Então, há uma conquista aí da sociedade. A igreja ela nunca foi indiferente a essas questões sociais. Agora, cabe ao Estado fazer e a gente pressionar para que faça. E que ele também seja punido quando ele não cumpre. O Ministério Público, então, da mesma maneira que um pai que não garante que a sua criança está na escola, o Ministério Público pode buscar uma correção para esse pai que está sendo omisso, ou obrigar, hoje o Ministério Público obriga, às vezes, o prefeito a ter que atender a uma questão lá de saúde, e mesmo de garantir as vagas nas escolas. Então, acho que, nesse sentido,
Nós temos que ver, então, seria o Ministério Público que teria que estar obrigando Tem que envolver o Estado todos os a atores cumprir nisso. uma lei que já existe. Não temos que mudar uma lei que se ela não está sendo aplicada ainda pelo Poder Público. Deputado, Pois é, será que padre, não mas nós seria... não podemos continuar Deputado, além a do pagar endurecimento esse das preço. penas, não seria importante também qualificar a polícia para ela atuar mais eficientemente? Mas o problema não está na qualificação do policial, está na Deputado, aplicação se da não lei, se consegue Vânia. investigar os crimes, se não consegue chegar à autoria dos crimes... falta é lei. De nem 10% dos crimes... O que falta é lei, Vânia. Mas, deputado, se não chega a apurar os crimes, vai punir quem? Vai punir o infrator, vai punir aquele que agride a sociedade. A questão da apuração dos crimes no Brasil não está passando pela incapacidade, não. É pelo excesso de benefícios que existe ao longo do inquérito. A pessoa, ao ser citada pela justiça, ela tem uma série de prerrogativas para que o advogado trabalhe na defesa dela. Um inquérito que poderia ser resolvido em 80, 90, 100 dias, ele demora 2, 3, 4 anos. É o excesso de benefício que a lei oferece. É isso que eu quero propor, é o endurecimento. Quando eu digo endurecer a lei, é dizer que o camarada ele tem o direito à defesa, mas ele não pode ter um direito infinito de defesa, enquanto a sociedade paga. Alguém que tem um ente querido, que perdeu a vida nas mãos de um bandido qualquer, em uma esquina qualquer, essa pessoa jamais será, dentro da sociedade, considerada normal. Ela terá medo da própria sombra. Nós não podemos permitir, Vânia, que um inquérito se arraste por 2, 3, 4, 5, 10 anos. Tem que endurecer a pena, e começando do crime pequeno, é do furto de celular, para evitar que você, que qualquer um de nós, Mas, deputado, que nós sejamos qualquer um de nós agredidos. sabe que a polícia não descobre a autoria dos crimes. Como não descobre, Falta Vânia? instrumento, falta inteligência. Vânia, claro que descobre. Deputado, Claro que Padre João. descobre. Falta Lógico que um descobre. aparato. A gente tem casos próximos. Tem caso, por exemplo, da minha equipe de trabalho, que como vítima, família vítima. E a família sabe quem foi, todos sabem, mas o Mas é o inquérito excesso. não avança O senhor por disse falta tudo. de instrumentalizar melhor a polícia, falta inteligência na polícia, falta integração da polícia. A Polícia Civil Militar ainda acho que tem que ter uma atuação conjunta, tem que ter uma integração entre os municípios. Às vezes nós temos a mesma polícia estadual, mas tem um distrito que está na divisa do município, está mais perto da sede do outro município. Essa polícia chamada tem que vir a polícia que está a 40 quilômetros, porque Não, aqui Minas está dá mais de ali 100 ao quilômetros de uma lado, cidade para outra. porque aqui está ao lado ali, que às vezes a sede do município vizinho está ali colado. Sim. Mas ali a polícia não pode ir porque ela não é, sendo que a polícia é estadual, mas tem uma fronteira de município. Então, falta essa integração. Acho que a presidenta Dilma sinaliza de rever a Constituição, e acho que isso está em construção, uma proposta para chegar a essa casa, para dividir as tarefas com clareza e para a União também entrar nessa situação. E aí fica um chegou dever da aonde? Chegou União, aonde dos eu Estados disse. e dos Tem municípios. que mudar as leis. Essa discussão, como a gente está vendo, ela está só começando. E é Eu acho que ela apaixonante, vai não é, ser Vânia? muito importante durante todo esse ano aqui no Congresso. Bom, essa discussão vai continuar, mas esse Brasil em Debate está terminando. Se você quiser rever essa edição do Brasil em Debate ou reproduzi-la nas suas redes sociais, é só ir na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a presença do deputado Padre João, agradeço a presença do deputado Laudívio Carvalho e eu espero você numa próxima edição. Até lá.